Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, me chamo Simone das Neves, Encarnação Amâncio, sou licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também sou orientadora educacional, é minha especialidade, tenho mestrado pelo Colégio Pedro II em Práticas de Educação Básica. Atualmente, eu sou doutoranda em Educação, Comunicação e Cultura em Periferias Urbanas, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, pertencente à UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, todas aqui no Brasil. E atualmente, a minha prática profissional, ela consiste em atuar como professora dos anos iniciais na educação básica em escolas que eu digo inclusive no trabalho posteriormente, que é na Baixada Fluminense, nessa região, qual eu vou especificar para vocês. Mas antes de adentrar nessa temática, eu gostaria de trazer o título, o tema do meu trabalho, que é Educação, História e Território, tensionando a colonialidade nas práticas docentes em uma escola brasileira em território quilombola. Então, antes de tudo, eu gostaria de contextualizar esse título e esse trabalho. Essa pesquisa é um recorte do meu estudo feito durante o meu mestrado, e o meu campo de estudo, ele foi no município de Magé. Eu atuava como professora dos anos iniciais nesse município, e como problematização, eu trouxe sobre a questão da ausência das referências, principalmente no que se refere a referências de localizar no currículo escolar, nos materiais pedagógicos trabalhados, nas práticas docentes, referências que não fossem eurocentradas. E, como eu disse, eu ia trazer um pouco o contexto do que é a Baixada Fluminense, para vocês entenderem essa problematização. A Baixada Fluminense, eu até apresento também no trabalho, que ela é conhecida como Recôncavo da Guanabara. Esse território de Magé, ele fica aos fundos da Baía de Guanabara. E foi feita toda uma contextualização histórica nesse estudo, de forma a confirmar que foi muito forte a presença do povo negro no território de Magé, seja por meio dos vestígios que nós temos até hoje, seja por meio das memórias, de todas as vivências, de toda a resistência. Magé, atualmente, é um município que tem 3 quilombos certificados como território de quilombos remanescentes. E por se tratar de um território que há uma presença muito forte de toda a contribuição do povo negro, seja por meio de suas resistências, seja por meio inclusive da perpetuação da cultura que se faz presente até os dias de hoje, seja por meio das práticas culturais, seja por meio dos quilombos e de suas especificidades, mas espera-se que as escolas, elas de certa forma, elas contextualizem essas histórias, e principalmente as histórias que não são contadas, mas as histórias que estão presentes no território. E essa ausência que foi a problematização do meu trabalho. E aí, como metodologia, foi um trabalho qualitativo, uma pesquisa qualitativa. A metodologia escolhida foi a metodologia de pesquisação
tendo em vista que eu estava, né, atuante, eu fazia parte desse contexto, eu identifiquei um problema que foi a questão dessas ausências, dessas referências na escola, nas práticas, nesses materiais, e ali eu propus, através de pesquisas e de estudos, intervenções para que pudesse modificar, tendo em vista que, no momento desse estudo, que se iniciou no ano de 2019, eu fiz alguns levantamentos de dados nesses materiais didáticos trabalhados, como livros, como o próprio projeto político-pedagógico da escola e outros materiais, outros documentos. E essas ausências, elas foram confirmadas, o que, de certa forma, confirmou, e eu peço até desculpa pela redundância de usar esse termo de confirmar várias vezes, mas que foi atestado a presença, de uma certa forma, de uma perspectiva que era pautada numa questão muito colonial, porque uma escola localizada num território quilombola, ao lado de um território quilombola, praticamente, que é o contexto dessa escola, e ela trazer, né, materiais que eram materiais que abordavam uma cultura totalmente eurocêntrica. Então, uma escola que tinha no seu entorno, por exemplo, praças, mas que eram, ou melhor, materiais que traziam como espaço de sociabilidade praças, mas no entorno da escola, os espaços de sociabilidade não eram as praças, eram as ruas, eram os campos, era o verde e tantas outras questões, o próprio quilombo como um espaço de sociabilidade e que não aparecia nesses materiais. Como referencial teórico, né, para pensar toda essa questão que surgiu no estudo, foi usado alguns autores, principalmente autores que pensavam essa perspectiva decolonial, autores também que trabalhavam a colonialidade e autores que trabalhavam a perspectiva da interculturalidade crítica. Dentre esses autores, que foram vários, eu destaco aqui alguns principais, como o Quijano, como a Catherine Walsh, a Vera Candô, Boaventura Souza dos Santos, outras questões também que surgiram nesse estudo, né, nesse trabalho, por se tratar de um trabalho que tem essa metodologia pautada na pesquisação, foi fazer uma intervenção, e essa intervenção, ela foi mais do que foram feitas algumas intervenções, né? Ela não foi única. Então, a própria prática pedagógica da pesquisadora, né, que no caso sou eu, foi uma intervenção de fazer com que essas crianças entendessem que todo o contexto em que elas estavam inseridas eram totalmente significativas para o letramento, para a alfabetização, porque eu estou falando de crianças que estavam nos anos iniciais. Então, crianças que estavam pautando a sua alfabetização numa perspectiva totalmente antirracista. Essa foi uma proposta e foi uma intervenção feita por mim. Outra questão também, como intervenção, foi a proposta de uma oficina de formação com essas professoras, e eu digo professoras no feminino porque todas eram mulheres, todas que participaram da pesquisa. Então, uma das oficinas que eu fiz foi levar para dentro dessa escola representantes desse quilombo, levar moradores que eram mais velhos ali na comunidade, escolhidos, né, pelos alunos, para que pudessem contar um pouco das suas memórias, das suas histórias, contar o que era aquele território. E através dessa percepção, né, a prática pedagógica, ela teve avanços significativos no que se refere, principalmente, à aplicabilidade da Lei 10.639, porque aqui no Brasil, do ano de 2003, perdão, mas porque aqui no Brasil nós temos uma lei que respalda o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, posteriormente pela Lei 11.645 do ano de 2008. Então, é uma lei e ela precisa de sua aplicabilidade. A sua aplicabilidade, inclusive, ela vai intervir por meio de práticas também que escutem essas histórias, né?
que de certa forma se respaldam nas memórias, se respaldam nesse território, que é um território de povo preto. É um território que traz as histórias e que tensionam, né, essa colonialidade se contrapondo a elas. E uma das questões, né, que eu trago, inclusive alguns apontamentos para discussões e estudos futuros, é pensar o quanto nós, professores, professoras, o quanto nós que somos negros precisamos lutar, né, pela aplicabilidade dessas leis. Precisamos lutar por um currículo, por uma educação, por práticas pedagógicas e pelo cumprimento das legislações que não somente respaldam, mas que garantam e que sejam efetivas no sentido de ter a valorização de nossas histórias, e quando eu digo nossas, né, porque eu sou uma pesquisadora negra, e ter essa aplicabilidade dessa questão da história, da cultura e da valorização do povo negro, tensionando esse currículo, né? E eu me encontro à disposição para qualquer diálogo e agradeço a participação nessa conversa. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.